Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Vídeo hoje maquiando cliente. Essa cliente era madrinha de casamento. Casamento ia acontecer no final do dia. Ela não gosta muito de brilho, então a gente optou por uma proposta mais mate. Vocês vão ver aí. Para começar, eu comecei limpando aí a pele dela com um tônico de vitamina E da The Body Shop. Eu amo esse tônico para todos os tipos de pele. E logo em seguida eu vim com o hidratante, que é o Cicaplast. A Karine, apesar de ela ter essas marquinhas de acne e tudo, a pele dela não é uma pele oleosa. Ela é uma pele mais seca, mais ressecada. Então, para isso, eu quis intensificar a hidratação com o Cicaplast, que é um hidratante da La Roche. Logo em seguida, eu venho com essa blindagem da Prilessa com a Catherine Hill. Apliquei uma fina camada desse produto. Vocês podem ver que eu coloco umas gotinhas. E com o pincel e língua de gato, eu já venho espalhando, meio que depositando, pressionando esse produto contra a pele para formar uma película. Aí, o detalhe que muita gente não presta atenção nesse produto, tem que esperar secar pra fazer efeito. Ali na lateral do nariz, ela tem uns poros dilatados, então eu peguei o BT Blur da Bruna Tavares e com o dedo mesmo eu fui pressionando contra a pele pra entrar bem nos poros. Logo em seguida, eu vim com uma camuflagem da Maquier, essa é a cor Canelle, e fiz uma fina camada desse produto em pontos onde a pele dela costuma sair com mais facilidade, que foi o nariz e o queixo. Pra base eu deixei sem referência, porque realmente eu não lembro e eu não filmei a base que eu usei, mas pela textura dela, como não tá diluída nem nada, eu acredito que foi a base da Chill, tá? A cor 2 e a cor 5 misturadinhas. Primeiro eu deposito com um pincelzinho língua de gato e logo em seguida venho com essa esponjinha para espalhar todo esse produto e deixar uniforme. Para corretivo, eu usei uma camuflagem da Catherine Hill, essa é a cor A2, que é um tom mais amareladinho, e vocês podem perceber que eu aplico somente na região da olheira. Eu não gosto de acumular muito produto nessa região, porque ela tende a ficar mais craquelada, mais vinculadinha, e como esse corretivo é mais seco, a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de produto para não acabar envelhecendo a nossa cliente. Para contorno, eu comecei usando esse Pen Stick da Catherine Hill também. Eu comecei a fazer esse contorno em todo o rosto dela, coloquei mais próximo aí da raiz do cabelo e depois eu fui espalhando com o pincel. Não gosto de deixar o contorno marcado e depois esfumar, eu já gosto de aplicar esfumando, porque salva muito tempo. E esse tipo de produto em creme, ele ajuda bastante na durabilidade da maquiagem. Então, sempre que você tiver a oportunidade de passar blush em creme, contorno em creme, iluminador em creme, faça, porque vai ajudar a ter mais aderência na pele da sua cliente e a durabilidade com certeza vai ser maior. Também contornei aí o queixo e o nariz dela com um pincelzinho e depois tirei a marcação com a esponjinha logo em seguida para ficar tudo certinho no lugar. Além do contorno em creme, eu usei também esse blush em creme. Esse blush, ele na verdade é um batom, aqueles batom em bala, que eu amassei e coloquei dentro desse vidrinho pra ficar mais fácil de usar. E o tom que eu tô usando é um tom mais coralzinho, porque a Karine não gosta muito de blush rosado. Então teria que ser esse tom que ele fica mais naturalzinho. E não tem problema ficar excesso agora, porque ainda vai vir pó por cima, enfim, não tem problema. Ajuda muito na durabilidade. Pra selar toda essa pele, eu comecei a usar aí o pó Mármore 01 da Boca Rosa Beauty. Vocês podem perceber que eu selei apenas as regiões onde não tem contorno e blush, porque na região do contorno e do blush eu vou selar já com o próprio produto em pó. E no restante do rosto eu venho com essa esponjinha pressionando o pó contra a pele, porque dessa maneira a gente faz com que a base sele muito bem, sem ter excessos, então a pele não fica aquela pele grossa. Essas esponjinhas são esponjinhas de apoio, mas eu gosto delas também para fazer essa parte de selagem da maquiagem. Agora, para reforçar os contornos que a gente fez em creme, eu vim com esse pó compacto da Vult, esse é o cor 06, é um tom mais terrosinho, gosto muito dele, serve basicamente para quase todos os tipos de pele, desde peles em tons claros até peles negras claras também, ele consegue pigmentar super bem e é muito fácil de esfumar. Para blush, eu usei a cor Hibisco, blush da Bruna Tavares, ele é um blush sem cintilância, então a gente manteve ele dessa maneira, não misturou ele com nenhum tipo de iluminador, deixou ele mais opaco mesmo.
Para iluminador, eu peguei esse iluminador solto da Ruby Rose, porque ele é um iluminador que ele é muito leve, ele deixa uma leve cintilância no rosto sim, só que para você conseguir pigmentar ele e deixar bem brilhante, você tem que fazer camadas, então ele te dá um controle melhor de produto. Então primeiro eu coloquei aí nos pontos mais altos do rosto dela, abaixo da sobrancelha, acima ali da região do contorno e do blush, e pouquíssimo produto, porque não era a proposta que ela queria. Para correção de sobrancelhas, tô usando a pastinha da Mari Maria, é a pastinha que eu uso em basicamente todas as minhas clientes, tanto loiras quanto morenas. Para trabalhar com loiras com ela é só você usar menos produto, e também funciona bastante o truque de usar um pouquinho de corretivo por cima dos pelinhos da sobrancelha, fica ótimo. E a sobrancelha dela já tem bastante pelo, então eu só fui realmente definindo o desenho, já tem um desenho mais ou menos pronto, então eu só queria reforçar esse desenho, esfumando bem o começo pra não ficar marcado, porque o cabelo dela é muito escuro. Pra fazer a parte dos olhos, eu coloquei um pouquinho de corretivo líquido aí embaixo pra fazer uma limpeza nessa parte de baixo da sobrancelha, dar uma arqueada nela, e esse corretivo ajuda a gente a ter pigmentação da sombra. Então, se você estiver trabalhando com um produto às vezes não muito pigmentado, a preparação da pálpebra te ajuda nisso. Espalhei esse corretivo de forma uniforme, tá? Pra pigmentação ser uniforme também da mesma maneira e não ter nenhum excesso de produto ali. Não correr o risco do produto não pigmentar. E para os olhos, eu usei esse pozinho compacto da Vult para fazer a marcação do côncavo, tanto da parte interna do côncavo até a parte externa. E depois de pigmentar bem, eu vim fazendo o recorte desse olho com um pincelzinho bem chanfrado e um corretivo mais líquido. E depois que eu fiz essa edição dessa maquiagem, na realidade, eu achei essa maquiagem parecidinha, assim, uma inspiração com a maquiagem da Anitta que ela usou no clipe Fake in Love. A inspiração que minha cliente me trouxe não foi da Anitta, mas eu achei parecida no final das contas. Pra selar a parte do corretivo, eu vim com esse pozinho compacto. Isso é uma ótima dica pra você que não tem sombra bege nem sombra branca, usar o pó compacto, que ele sela muito bem e fica uma cor bem bonitinha. Principalmente esse da Bruna Tavares, ele é muito bem pigmentado. E aí eu fui dando acabamento na parte externa desse esfumado pra não ficar marcado esse cut. E eu também escureci um pouquinho mais o canto externo com aquela paletinha de sombras ali que tá no fundo, que é a paletinha da Morphe. Eu usei mais um tomzinho de marrom só, pra colocar um esfumadinho rente ali aos cílios dela e fechar mais o olhar dela na parte externa. A hora que eu também fiz o esfumado inferior, não focou nadinha. Então, o que eu fiz também, além disso, é aplicar uma sombra marrom um pouquinho mais escura na parte inferior dos olhos. Porque eu sinto que fazendo isso, você consegue abrir mais o olhar, você alonga mais o olho e é essencial para você conectar a parte de cima do olho com a parte de baixo. Então, fazendo isso, a gente consegue trazer um acabamento um pouco mais profissional para a maquiagem e deixa o olho da nossa cliente em realce. Então, eu gosto muito sempre de dar esse acabamento. Não é em todas as clientes que eu faço esfumado inferior, nem todo mundo gosta. Se a gente deixa, às vezes, um olho sem, a gente acaba dando um olhar para nossa cliente mais angelical, um olhar mais limpo, e fazendo esse acabamento na parte de baixo, você acaba dando mais amplitude pro olhar dela. Aí, como vocês podem ver nesse take, eu coloquei um marrom um pouco mais escuro na parte externa para dar um pouquinho mais de dimensão e fiz um esfumado inferior também. Para finalizar esses olhos, eu fiz um delineado de acabamento com lápis mesmo. Eu tenho feito bastante isso. Esse lápis, ele é da Fenza. Da Ruby Rose também é maravilhoso para isso, porque ele seca. Ele fica bem pretinho, bem pigmentado e ele seca muito bem. E eu gosto de fazer sempre esse delineado para ressaltar mais o olhar e fazer base para os meus cílios postiços. O modelo que eu usei é um modelo bem curtinho, bem natural, que é o modelo Y2. Ele não tem referência, geralmente eu compro no AliExpress, sem marca, é só a referência do modelo mesmo, e ele fica muito, muito bonito no olho. Para finalizar os olhos, máscara de cílios à prova d'água, a que eu mais uso em atendimentos é essa da Maybelline, e também uso aplicador descartável para agilizar o meu atendimento e manter mais biossegurança. Esses aí eu geralmente compro na Shopee. E pro batom,
eu misturei um gloss transparente que eu tinha, esse aí é da Max Love, cor 7, que é o incolor, mais o batom Mayara, que é o batom que eu mais uso nos meus atendimentos. E deu esse tomzinho lindo de nude, e olha só o resultado final da maquiagem, uma pele mais mate, um olho mais mate, e o glow foi todo pra essa boca, meu amor. Espero muito que você tenha gostado dessa inspiração, ela ficou linda, amo muito, um beijo, até o próximo vídeo.